Então, os bispos de Malta deram permissão aos católicos que vivem na situação irregular do adultério de receber a Sagrada Comunhão, desde que eles estejam em paz com Deus em sua situação irregular. Os bispos de Malta parecem ter esquecido que o adultério não é apenas uma situação irregular. Trata-se de uma situação gravemente pecaminosa. E as pessoas que se encontram nessa situação necessitam de ajuda para informar e formar as suas consciências, procurar a reconciliação, voltar à prática da castidade e jamais serem confirmadas em seu pecado. Um casamento civil sem a declaração de nulidade do primeiro casamento sacramental é adultério, pura e simplesmente. Afirmar o contrário é negar a fé católica, apostólica e romana. Permitir que pessoas que vivem no pecado mortal do adultério possam comungar é levá-los a cometer sacrilégio. O ensinamento da igreja é claro e imutável. Quem vive no adultério não pode comungar. Eles são chamados ao arrependimento de seus pecados. Jesus ensinou à mulher adúltera: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ele não deu a ela a permissão de continuar no adultério. Desde São Paulo apóstolo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, e através de quase 2000 anos de história, até a Familiares Consórcio, parágrafo 84 de João Paulo II, a Sacramentum Caritatis, parágrafo 29 de Bento XVI, ao cânon 195 do Código de Direito Canônico, o ensinamento da Igreja Católica é claro como cristal e sem nenhuma ambiguidade: não cometerás adultério. Portanto, ninguém, nem sacerdote, nem bispo, nem cardeal, nem mesmo o Papa, tem o poder, a autoridade, a competência de mudar a lei divina. Todos nós, sem exceção, devemos obedecer a Deus antes que aos homens. São João Batista foi assassinado precisamente por causa de sua oposição pública ao adultério do rei. São Tomás Moros e São John Fisher, na Inglaterra, sacrificaram as suas vidas na fidelidade ao ensinamento da Igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. Pode-se perguntar aos bispos de Malta: Excelências, será que eles deram suas vidas em vão? Como todos os católicos, os senhores bispos de Malta são sucessores dos apóstolos. São chamados a cumprir a missão que Jesus deu aos seus predecessores depois da ressurreição: ensinar a todos os povos tudo aquilo que ele ensinou. Mas sabemos que, às vezes, alguns bispos traem sua missão. Os próprios apóstolos traíram a Jesus no Horto das Oliveiras. Quando abandonaram o seu mestre divino nas mãos dos soldados, os apóstolos fizeram seu primeiro ato de colegialidade episcopal: fugiram todos juntos. Do mesmo modo, na Inglaterra, toda a conferência episcopal da época, salvo um só bispo, o heróico São João Fisher, traiu a Igreja de Cristo para seguir o seu rei libertino e adúltero no seu cisma. Muitos bispos na Alemanha e nos países escandinavos também abandonaram a Igreja para seguir as heresias de Martinho Lutero. A história tende a se repetir de maneiras diferentes. Os senhores bispos de Malta afirmam que se uma pessoa que vive numa situação de adultério e está em paz com Deus, pode receber a Sagrada Comunhão. Deixando de lado o subjetivismo crasso dessa afirmação absurda, permitam-me fazer uma pergunta a Vossas Excelências. De que paz estão tratando? Da paz de Cristo ou da paz do mundo? No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como lhes dá o mundo. Existe, portanto, excelências, dois tipos de paz: a paz de Cristo e a paz do mundo. A paz de Cristo não é a mera ausência de conflito, como ensina o Catecismo, no parágrafo 2304. A verdadeira paz é a tranquilidade da ordem. Essa é a paz de Cristo, a tranquilidade da ordem. Mas o adultério não é ordem, senhores bispos. Adultério é uma desordem grave, explicitamente condenada pelo 6º mandamento da lei de Deus. Estar em pecado mortal é desordem, é o resultado de uma consciência distorcida ou anestesiada, ou ao menos perigosamente mal informada.
faço um apelo aos senhores bispos de Malta. Por favor, reconsiderem seus ensinamentos errôneos e retornem à fidelidade da doutrina moral sã. Sejam sucessores do apóstolo São Judas, que em sua epístola vos exorta a pelejar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos. Não sejam sucessores do outro apóstolo Judas, que traiu seu mestre e morreu em sua traição. Senhores bispos, são almas que estão em perigo. Os católicos malteses foram encomendados a seu cuidado para guiá-los rumo à salvação eterna e não à perdição eterna. Os senhores estão aumentando a confusão criada pelas ambiguidades evidentes da Amoris Laetitia e dando um exemplo indigno às conferências episcopais de outros países. Sua Eminência, o cardeal Gerhard Müller, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, afirmou recentemente que o Papa não precisa explicar a doutrina da Amoris Laetitia, pois está já bastante clara. É mesmo, Eminência? Por que, então, há tantas divisões, tantos debates sobre ela entre tantos católicos em tantos países? Desde quando a clareza produz divisão e debate? Vossa Eminência diz que o Papa não precisa responder aos cardeais. Mas não é a missão do Papa ensinar a todos, inclusive os cardeais? O que faria Jesus? Quando Nicodemos não entendeu a doutrina de Jesus sobre nascer de novo, ele ficou escandalizado e pediu um esclarecimento. O que fez Jesus? Disse a Nicodemos que a doutrina já estava bem clara e não havia necessidade de explicar mais? Referiu-se a Nicodemos dizendo que ele era demasiado rígido ou que era um dissidente? Ou disse que ele, Jesus, era o Messias e não tinha que dar razões para nenhuma de suas decisões? Ou, pelo contrário, Jesus, o manso e humilde de coração, explicou sua doutrina a Nicodemos e desfez a confusão. Não é esse o modo de agir de Jesus. Se os cardeais entenderam mal o Papa e imitaram Nicodemos ao pedir um esclarecimento, por que o Santo Padre não imita Jesus e esclarece sua doutrina para os cardeais? Ou será que vamos, a partir de agora, ser regidos pelo punho de ferro, como aconteceu quando o Santo Padre exigiu que Vossa Eminência, cardeal Müller, despedisse 3 pessoas do Santo Ofício, dizendo que sou o Papa e não preciso dar razões para nenhuma das minhas decisões? Será que São Francisco de Assis agiria desse modo? É o que se pergunta. Hoje em dia, infelizmente, a maioria dos bispos de hoje em dia, que em todos os países do mundo, mantém-se silenciosos sobre a confusão criada pelas ambiguidades dos ensinamentos da Amoris Laetitia. Muitos bispos hesitam em falar e defender a sã doutrina da Igreja de Jesus Cristo sobre o casamento e o adultério. A esses bispos eu faço este apelo. Excelências, estou certo que os senhores sabem que seu silêncio é prejudicial aos seus deveres mais sagrados. Os senhores podem estar sob o efeito de pressões enigmáticas que hesitam de enfrentar. Podem estar sofrendo em silêncio. Às vezes, a solidariedade episcopal põe um grande peso sobre suas consciências. Talvez possam recear serem vistos como diferentes de seus colegas no episcopado. Ninguém quer ser etiquetado como sendo conservador ou divisionista ou dissidente e sofrer a crítica pública da mídia católica progressista e liberal. Mas faço aos senhores bispos silenciosos este apelo, com todo o respeito devido à sua alta dignidade de sucessores dos apóstolos de Jesus Cristo. Excelências, por favor, ponderem sobre o que a Sagrada Escritura nos ensina em Eclesiastes 3:7. Há tempos em que se deve calar, tempos taxendi, e há tempos em que se deve falar, tempos loquendi. A crise de fé e moral da igreja em nossos dias prova a saciedade que o tempo de calar já passou, já foi relegado ao passado distante. O tempo de falar e de defender a vinha do Senhor está aqui. Chegou a hora de falar. Há décadas, o Papa Paulo VI falou sobre a presença da fumaça de Satanás no santuário da igreja. Chegou a hora de denunciá-la, de refutá-la, de expulsá-la do santuário. Mas se os senhores se mantêm calados, não é verdade que a fumaça de Satanás
terá o caminho aberto para continuar a confundir os fiéis? Os fiéis que o Senhor Deus encomendou aos seus cuidados? Que o subjetivismo e o relativismo moral se espalharão ainda mais? E em matérias gravemente sérias para a salvação das almas, como o adultério e o sacrilégio? Se os senhores se mantiverem calados, quem poderá deter a continuação do processo de autodemolição da igreja, que também foi denunciado por Paulo VI? Senhores bispos silenciosos, em vossas mãos, Deus nosso Senhor colocou todos os meios para defender seus ensinamentos. Vós sois muitos, tendes autoridade em vossas dioceses, e o povo encomendado aos vossos cuidados deve ouvir a voz de seus pastores. Não é verdade? Senhores bispos silenciosos, vos peço, vos imploro, atuem, falem, ensinem a verdade, defendam a castidade e ajudem as pessoas que vivem no adultério a retornar ao estado de graça. Lembrem-se das palavras de Deus Nosso Senhor a São Paulo, nos Atos 18, 9. Não temas, falai e não te cales, porque eu estou contigo. Vossos anjos de guarda vos ajudarão e fortalecerão. A Virgem Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa, intercederá por vós junto ao seu Filho divino, que os recompensará ao cêntuplo por vossa fidelidade, tanto aqui na terra como no céu. Mas também tenham em mente que o mesmo Divino Redentor julgará os seus ministros e lhes dará o que merecem, se não fizerem bom uso de sua autoridade e prestígio para defender a lei moral e guiar as almas que ele redimiu com seu preciosíssimo sangue. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos quem é o dono do futuro. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E Nossa Senhora em Fátima prometeu que no fim o seu imaculado coração triunfará. Jesus vencerá no final, todos sabemos. Ele vencerá, seja conosco ou contra nós. Não existem neutros nesse combate. Quem não está com ele, está contra ele. Que Nossa Senhora de Fátima, cujo centenário de sua mensagem de paz celebramos neste ano, interceda por todos vós, e eles obtenham de seu Filho divino a fortaleza, a energia, a coragem, a resolução para cumprir energicamente seus sagradas missões de mestres e de fé e moral para a salvação das almas. Deus luta.